Amém. Meus papelinhos. É só em comunidade que a gente tem liberdade de fazer essas coisas, né? Imagina quando a gente vai pregar em algum outro lugar, a gente esconde. O Padre Samuel pega o papelzinho dele discretamente, assim, põe, né? Aqui a gente abre o livro, aqui assim, o caderno, mostra para todo mundo aquele monte de anotação. Bom, então vamos lá. Hoje, qual é o dia? É primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? Que dia é hoje de seminário? Quarto dia de seminário já. Né? É uma bênção, não é isso na nossa vida? Hoje eu estive pensando lá em casa. Quando a gente vai fazendo o seminário de vida, quantos aqui já fizeram mais de uma vez? E essa, por exemplo, já é a segunda vez. Levanta a mão. Não é novidade mais. Mas em compensação, a palavra de Deus, ela tem a capacidade de se atualizar na vida da gente, de modo que mesmo a gente escutando pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, ela produz frutos que da primeira vez ela não conseguiu produzir aqueles frutos que hoje ela produziu outros, mas aqueles que hoje ela produz, são diferentes. Na segunda, terceira vez são outros, porque o Senhor, Ele é muito atual na nossa vida. Ele se renova, não é? Ele vai trazendo situações dos quais a gente vai se identificando no hoje da nossa vida. Então, mesmo que não seja o primeiro seminário de vida nosso, mas o Senhor vai fazendo com que, no dia de hoje, é a primeira vez que eu escuto. E sendo a primeira vez, é a primeira vez que essa palavra cai, que ela brota e que ela se torna capaz de produzir aqueles frutos. E isso é muito bom, né? Então vamos lembrar. Primeira vez foi falado do amor, não foi? A segunda, o semeador. Depois, o amor do Pai, né? O amor de Deus. Depois, semana passada, o pecado. E hoje a gente vai dar continuidade com um assunto que ele está intimamente ligado ao da semana passada. Por que isso? Porque Deus, quando Ele realiza algo na nossa vida, Ele nunca faz pela metade. Eu me lembro que quando a gente era jovem, né, assim, adolescente, e que nós começamos em grupos de jovens, que as pessoas de mais idade, que nós procurávamos para ter conselhos, né, eles nos ensinavam como que a gente devia pedir. E às vezes, nesses aconselhamentos, eles diziam assim para a gente: peça, mas peça mesmo, porque Deus nunca é mesquinho. Deus nunca vai realizar pouco na tua vida. Então, aquilo que Deus realiza, Ele nunca vai realizar pela metade, Ele vai fazer a obra completa, não é? E aquilo que na semana passada o Rodrigo veio nos dizer, o que a gente guardou de tudo isso? Que Deus, quando Ele cria o homem e a mulher, Ele cria esse homem e essa mulher num ato extremo de amor, coloca no homem e na mulher, né? Faz esse homem e essa mulher a sua imagem e semelhança. Uma coisa que é lindíssima, que eu particularmente acho lindo na palavra de Deus, em todo final da criação, em Gênesis, quando tem a descrição, né, da palavra, quando ele, por exemplo, vai fazer os céus, quando termina, que ele descreve e fala, então o Senhor criou os céus, ele termina, e Deus viu que era bom. E aí então ele vai criar as águas do mar, ele termina dizendo, e Deus viu que era bom. Quando ele cria o homem,
no final, o que ele vai dizer? E Deus viu que era? Não. Ele vai dizer, e Deus viu que era muito bom. Nós não somos somente bons ao coração de Deus. Nós somos muito bons. Nós somos a pupila dos olhos de Deus. Nós somos a essência do amor de Deus. Nós somos aquilo que Deus realiza com todo o seu esmero. E por causa disso, quando Ele realiza essa obra-prima, Ele dá a este homem e a essa mulher a possibilidade de viver em comunhão com Ele. Porque não tinha outra maneira de que Ele pudesse compartilhar, que Ele pudesse comungar, que Ele pudesse demonstrar esse amor, se não fosse desse jeito. Nós, quando amamos muito uma pessoa, tem como você viver separadamente dessa pessoa? Não tem. Quando nós somos casados, por exemplo, eu acho dificílimo quando o casal, acontece do marido ter que trabalhar em outra cidade, morar em outra cidade, vem de final de semana, vem a cada 15 dias, não tem comunhão diária, não tem quase que intimidade, não compartilha assim dos problemas, não compartilha, é muito complicado. Filhos, quando eles saem de casa, para estudar, os pais sofrem. Por quê? Porque há uma quebra naquele vínculo de intimidade, de afetividade. É necessário em muitas situações, mas é muito difícil. Por isso que, quando Deus criou o homem e a mulher, o que era de maior entre eles ali? Essa intimidade. E quando o homem e a mulher pecam, eles desobedecem, a primeira coisa que é quebrado é esse vínculo de intimidade. Eles se afastam. Não é Deus que se afasta deles, mas eles, com a consciência pesada, tendo consciência de que haviam errado, de que haviam desobedecido, de que haviam, como a gente diz, pisado na bola, eles se afastam. Eles têm vergonha diante de toda a confiança que Deus havia depositado neles, eles terem traído essa confiança. E quando eles traem essa confiança, o que acontece? Toda aquela essência de amor que era traduzida na intimidade, ela é desfigurada. Ela perde um pouco da sua essência. Ela é como que manchada, ela é como que embaçada. E o que acontece? O amor de Deus, que é sublime, que é maravilhoso, no mesmo momento em que o homem peca, também acontece um propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? A salvação para este homem. Porque o amor dele não era mesquinho como é o nosso. A medida do amor de Deus não pode ser comparada, não pode ser traduzida da maneira como nós amamos. Não é na mesma forma, no mesmo limite, no mesmo linear, na mesma maneira como nós conhecemos, como nós nos relacionamos. Mas o amor de Deus naquele momento percebe que se houve uma ruptura ali, precisaria haver um projeto, precisaria haver um plano para que este homem pudesse voltar à sua intimidade. Então, no mesmo momento em que há o pecado, acontece um projeto de Deus para a salvação
deste homem, para reconstruir, para reconstituir a graça deste homem de voltar à sua presença. Tem um santo da nossa igreja que a gente costuma citar quando a gente faz preparação de batismo para os casais, que é São Tomás, que ele diz assim, que a graça de Deus é, pois, em seu princípio, a vida de Deus em nós. Então, o que Deus faz quando o homem peca? Ele já planeja reconstituir a sua presença na vida de Deus, de uma forma que pudesse trazer o homem de volta à sua intimidade com Ele. E é maravilhoso isso. Eu queria convidar vocês a que nós abríssemos o livro, a palavra de Deus, né? Primeiro, lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 21. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, no versículo 21. A gente sabe que depois que Deus, Ele sabe que o homem por si mesmo, ele não conseguiria se salvar, o que Ele faz? Ele vem em auxílio a esse homem, Ele vem em defesa desse homem, para que Ele possa salvar o homem. Então, Ele começa aí, então, a chamar o povo para si e a conduzir este povo, formar este povo, orientar este povo para a salvação. Então, todo o Antigo Testamento, na pessoa dos profetas, que anunciavam, que falavam em nome de Deus, que proclamava a vontade de Deus para este povo, que preparava o caminho para esta salvação, que procurava fazer com que este povo fosse obediente a Deus, para que este povo pudesse estar novamente na pessoa, estar novamente na presença, estar novamente na graça de Deus. Tudo que Ele pôde fazer, Ele fazia. Então, todo o Antigo Testamento é a esperança deste povo que caminhava rumo à salvação. Porém, o que aconteceu? Mesmo que este povo tenha caminhado na esperança, a salvação só acontece na pessoa de Jesus Cristo. Todo o povo caminhou esperançoso, todo o povo caminhou frente à promessa de Deus de salvação. Teve ali as suas orientações, teve ali, pessoas que foram conduzindo, que foram orientando, que foram desvendando a presença de Deus, trazendo-os de novo a essa promessa. Mas a salvação em si, ela se concretiza na pessoa de Jesus Cristo. E a gente tem o hábito, de ler muito o livro de São Lucas, o Evangelho de São Lucas, quando narra a respeito do anúncio do nascimento de Jesus, quando o anjo Gabriel vem falar a Maria, ou mesmo quando Nossa Senhora responde ao anjo. Mas aqui no livro de São Mateus, tem uma outra versão que também fala sobre isso, um pouco mais reduzida, com um teor assim um pouco mais restrito, mas com palavras que vêm muito ao encontro do que a gente está falando. Por quê? Olha lá, o versículo 21 vai dizer assim para a gente: ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados.
está falando aqui? Se a gente ler um pouquinho mais adiante não, um pouquinho mais anteriormente, a gente vai ver que é o anjo que está falando com José, porque está se referindo, né, a Nossa Senhora, a Maria, até então, que o anjo em sonhos vai falar para José, que ele não tema. Então está dizendo para ele que ela quem? Maria, né, ela dará à luz a um filho a quem porás o nome de Jesus. Jesus quer dizer, o nome Jesus quer dizer Deus salva, Deus é salvação. Na figura de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, quando Jesus é encarnado no ventre de Maria, o cumprimento deste projeto de salvação para nós, para os homens, para que os nossos pecados não mais nos conduza à morte, mas que nós tenhamos, mesmo tendo pecado, mesmo tendo carregado conosco a mancha do pecado original, como foi dito, apesar disso, nós em Jesus Cristo alcançamos a salvação. Não temos mais a condenação, somos justificados e somos salvos mediante a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando o anjo diz a José que essa mulher dará à luz a um filho, ele já está dizendo do cumprimento deste projeto, dessa promessa que o Pai já havia feito a todo o seu povo no Antigo Testamento, a um povo eleito, a um povo reservado, mas que depois de Jesus Cristo, a toda a raça humana e a todos aqueles que viessem, mesmo depois de Jesus Cristo, alcançariam então a salvação. Então a nossa salvação está em quem? Em Jesus, no nome de Jesus. E por quê? É lindíssimo a gente pensar. Eu quero que vocês venham comigo no livro de Isaías, lá no capítulo 53, Isaías 53, Isaías 53, no 5. Isaías 53, versículo 5. Este nome, Jesus, ele nos salva, mas ele nos salva não porque ele veio para derrubar o pecado, para derrubar a condenação que o inimigo nos impôs pela desobediência, com autoridade, com a força, pela espada, com exércitos. Mas qual foi a maneira que ele encontrou? Qual foi a maneira que Deus apresentou a Jesus Cristo para que ele nos redimisse, para que ele nos salvasse? O que você pensa? O que você acha? O que você lembra? Qual foi a maneira de Jesus Cristo para nos resgatar? Olha como é gostoso a gente pensar na sabedoria, mas principalmente no amor que Deus tem em nos ensinar. Como foi que o pecado entrou no mundo? Pela desobediência. Se ele entrou pela desobediência, ele precisaria então ser eliminado, ele precisaria ser extirpado, ele precisaria ser... me fugiu a palavra, mas... Enterrado, amor? De que forma? Pela
Obediência. Pelo contrário de desobediência. Por quê? No momento da desobediência, o que foi que o inimigo, o que foi que Satanás suscitou no ouvido e no coração do homem? Da mulher, no caso, né? Da figura humana. O que foi? O orgulho, a vaidade, não é? A soberba, de querer se igualar a Deus, de querer ter o conhecimento que só Deus tinha. Mas na pessoa de Jesus Cristo, na figura de Jesus Cristo, ele vem como o servo humilde, ele vem como aquele que obedece, que acolhe a vontade do Pai, que se submete à vontade do Pai e que toma sobre ele os nossos pecados, que toma sobre ele todo o nosso jugo, todos os nossos erros, as nossas limitações, todas as nossas fragilidades, toda a nossa miséria humana, tudo aquilo que o pecado havia feito conosco, ele toma sobre ele. Ele assume para si, porque se o pecado escravizou o homem, tornou o homem escravo, o condena a ser escravo, o que Jesus faz? Jesus nos compra. E ao nos comprar, ao nos tirar dessa condição de escravo, ele faz com que nós nos tornemos livres, porém, ele assume para ele a nossa dívida. E a nossa dívida não era pouca. Então, ele pega essa dívida e toma sobre si, sobre os seus próprios ombros. Então, pelo caminho da humildade, da humilhação, da obediência, ele assume aquilo que era nosso. Em Isaías ainda, no Antigo Testamento, já era previsto como seria, como ele venceria o pecado. E diz assim no versículo 5: mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Amém. Glória a Deus por isso. Porque é pelas chagas de Jesus que nós somos curados. É pela humilhação, pela humildade, pela obediência dele que nós fomos resgatados da desobediência do pecado, do peso da condenação que o inimigo nos tinha escravizado. Mas o mais lindo de tudo isso que eu quero dizer para vocês nessa noite é que ao nome de Jesus todas as cadeias se quebram, todas as muralhas caem, todos os nós são desfeitos, porque se por um homem entrou o pecado no mundo, por um outro homem entrou a salvação. Lá, já depois dele ter morrido na cruz, pago o preço pela tua salvação, pela minha salvação. No livro dos Gálatas eles já diziam isso, né? Os Gálatas não, em Romanos, que se por um homem entrou o pecado, entrou a morte, também por um homem entrou a salvação, entrou a graça, entrou a vida. E hoje nós somos gratos, porque nós podemos alcançar a misericórdia de Deus, temos a salvação de Deus, porque o Senhor, porque Jesus derramou o seu precioso sangue para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos recuperados, como um artesão, não é? Que precisa, tem ali uma obra de arte que passou anos perdida, tomando ali sobre ela sol, poeira, às vezes foi pintada com tinta que não era própria para ela, foi
restaurada por outros artistas que não conheciam a sua essência, que não sabiam do material do qual ela foi feita, mas que depois de muito tempo ela volta para as mãos daquele artesão original, daquele que foi o seu verdadeiro criador. E ali então ela é recuperada. E ali então ela é restaurada por completo. E volta a ter a sua aparência, o seu aspecto, a sua essência do início. É claro que a gente ainda erra muito, mas temos a possibilidade de a cada erro a gente retornar, né, à graça de Deus. Mas a salvação já nos foi garantida. Depende de cada um de nós agora aceitarmos, né? A gente precisa crer nessa salvação. Você crê? Amém. Eu creio. E se nós cremos, então vamos nos colocar, né, na presença desse Deus que nos alcança com a sua salvação e vamos agradecer, sermos gratos, porque não foi, como diz a palavra, com ouro, com prata, mas foi com o seu sangue que Ele nos resgatou. Foi com o seu sangue precioso que Ele nos comprou. Não é pouco, né, gente? Não há maior amor do que aquele que dá a sua vida por aquele que Ele ama. E hoje Ele vem nos dizer isso, que o preço da tua e da minha salvação é o seu sangue. E se preciso fosse, eu tenho certeza que Ele não hesitaria em fazer tudo de novo. Tudo de novo. Faria e faz quantas vezes forem preciso. Né? Não foi nenhum soldado, não foram vários soldados, não foi ninguém que levou as mãos de Jesus para que os cravos o prendessem na cruz, mas foi Ele, por livre e espontânea vontade, que levou as mãos para serem cravadas, porque Ele sabia que daquilo dependia a nossa salvação, daquele gesto espontâneo de se doar, de se entregar, de se sacrificar pela tua vida, viria também a tua salvação. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos nos colocar então na presença deste Deus que se doa, que se entrega por cada um de nós, na presença desse Deus que renova essa entrega, que nos coloca na sua presença e recebe de cada um de nós tudo aquilo que nós temos nesta noite, tudo aquilo que nós trazemos nesta noite, aos pés dessa cruz, então, que foi